Então, no conteúdo de hoje, nós vamos ver as estruturas de laço de repetição em JavaScript. Essa estrutura de laço também se assemelha ao que a gente vê em algoritmos, né? Então, nós vamos consequentemente ter os comandos while, do while e for, tá? Então, eles se comportam da mesma maneira que a gente vê em algoritmos, tá? A diferença é que na execução de uma estrutura dessas, a gente pode utilizar uma instrução chamada break, né, que vai ocasionar então numa saída imediata da estrutura. E nós temos outra instrução, se chamada continue, que pula as instruções restantes, né, e prossegue com o teste da próxima iteração do laço. Então, isso aqui serve para quando a gente tem algum problema, né, durante a execução de alguma ação lá no nosso site e quer que pare bruscamente, né, em determinado momento do código. E a continue, então, é para que ele pule, né, aqui o restante das instruções e vá para a próxima iteração. Isso aqui também seria uma maneira de você ter um erro, né, e aí pular para a próxima iteração. Então, é um pouco diferente aqui, então, nesse sentido, o algoritmo. Mas, em contrapartida, né, de restante, nós temos, então, a mesma sintaxe do C++, tá? Então, nós vamos ter lá o while, né, com uma condição de continuação, ou seja, ela vai ser verdadeira se ela vai entrar no loop, né, na repetição, se a condição aqui for verdadeira, e vai continuar repetindo essas instruções enquanto essa condição for verdadeira. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma variável idade, né, com 15, e o que vai acontecer? Se a idade menor que 18, então ele vai continuar repetindo um alert, vai incrementar idade mais 1, né? Idade vai ser 16, aí ele vai retornar aqui, vai testar de novo, idade menor que 18, né? Porque idade é 16, ele incrementou nessa instrução. Vai repetir de novo, vai mostrar o alert, né? Vai incrementar 1, né? Vai para 17, 17 é menor que 18, vai mostrar o alert, vai incrementar 1, idade agora é 18, aí ele vai testar, idade menor que 18, não, vai sair do laço. Esse exemplo aqui é bem simples, eu vou até construir ele aqui, para vermos como é que ele vai se comportar na prática. Tá, então vocês podem me acompanhar, eu vou construir este exemplo. Construir aqui desde o princípio, colocar um title, é bom a gente escrever, né, para relembrar.
E aí eu vou chamar o meu script, então, JavaScript. Vou chamá-lo de script.js. Eu vou criar ele aqui do lado. Vou salvar esse aqui. E esse vai se chamar então script.js. Feito o nosso head, vou acrescentar o body. E por enquanto é isso. Agora aqui no script JS, então eu vou construir esse exemplo, né? Então, var idade recebe 15, enquanto, então, idade menor que 18, agora idade recebe idade mais 1, e aqui eu vou ter um alert. Então, o script do exemplo, né? Bem simples. Agora eu vou então abrir esse exemplo. Então vejam que ele apresentou o 15, que foi o valor que a gente inicializou essa variável. Então ele já validou a condição. Idade é 15, é menor que 18, então apresenta o alert e soma mais 1. Né? Se eu apertar em OK, ele mostra a idade de novo, né? Então ele está repetindo o loop, mostrou 16, incrementou mais 1, incrementou mais 1 de novo, né? Porque a idade ainda é menor que 18, e finalizou o laço de repetição, porque ele incrementou 17 aqui, né? Mais 1 é 18, condição é falsa, ele parou a repetição. Inclusive, vocês podem colocar um alert aqui no final, informando que parou a repetição, né? Só para a gente saber que isso aconteceu. 17 e parou a repetição. Oi. Sim, eu vou mostrar um exemplo na sequência. Estou mostrando primeiro o comportamento do while aqui, tá? Mas eu já mostro. Eu tenho um exemplo aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês com entrada de dados. E deixa eu terminar só aqui essa parte do conteúdo, tá? Então, com o do while, a diferença, né, que ele vai apresentar pelo menos uma vez, né? E depois vai fazer o teste. Com o for, nós vamos ter, né, uma repetição definida, né, na condição do for, né, com a quantidade de repetições. E aí eu vou apresentar um exemplo para vocês de uma tabuada, tá? Mas antes eu vou
eu vou modificar esse programa aqui para a gente entrar com a idade da pessoa, tá? E depois eu mostro mais um exemplo, então, da tabuada. Então, vamos trabalhar primeiro aqui no HTML, né? Vou colocar um label. Então, nesse label, eu vou entrar com um valor, né? Então, deixa eu... Pode ser idade, né? Já que estamos trabalhando com a idade. Vou acrescentar, então, lembrando do input do tipo number, né? Aí eu posso colocar um elemento aqui que ele vai permitir o usuário escolher a numeração a partir das flechinhas, né? Então, eu coloco o atributo mínimo e máximo. Então, eu posso colocar o máximo aqui, vamos supor que a pessoa tenha até 100 anos, tá? Mas isso aqui não é obrigatório, pode deixar também só o tipo number aqui para facilitar a pessoa poder escolher com aquele atributo das flechinhas. E aí eu vou dizer que ele requer esse número e vou colocar um ID, tá? Vou colocar o ID idade. Isso aí. Bom, agora que o usuário pode então entrar com o valor, vou mostrar para vocês como é que ficou a página. Ele ficou aqui. Então, essas flechinhas aqui, ó, que é aquele atributo que eu estava falando para vocês de min e max, tá? Então, aqui a gente precisa também um botão agora para acionar a função em JavaScript. Senão, ele vai acionar antes que a gente possa colocar algum valor, tá? Então, eu vou colocar aqui abaixo desse label um button. Quando esse botão receber um clique, eu quero que ele chame uma função. Vamos colocar aqui, função calcula idade. E aí vou colocar uma mensagem aqui. Chamando a função. E é isso, né? Então, vamos olhar lá a página. Ele ainda está chamando aquela função antes, né? E aí agora eu tenho o botão chamando a função aqui. Então, agora eu tenho que modificar esse script em JS aqui, né, em JavaScript, para ele não chamar antes que a gente aperte no botão, né? Então, eu vou acrescentar aqui o nome daquela função, né, que é calcula idade, abre e fecha parênteses, e aqui eu tenho que fechar as chaves da função. Então, aqui vai acontecer agora a entrada dos dados. Então, var idade agora vai receber a partir do HTML, né? Então, document.getElementById. Qual que é o ID do input aqui? É idade. .value. Não sei por que ele está trazendo esse value max aqui.
Bom, agora a gente tem a entrada via HTML, tá? Então, se a gente for atualizar a página e inserir uma idade agora, vou colocar a idade 1. Vou chamar a função, ele vai testar nossa condição do while, idade agora é 1, aí ele vai mostrar essa idade e vai incrementar mais 1. Então agora ele vai incrementar, né? Incrementar um texto, tá? Por que incrementou um texto? Porque esse valor, esse elemento aqui veio lá do nosso HTML, né? E aí eu preciso aqui colocar um mais na frente para ele identificar que é um inteiro, tá? Senão ele não vai funcionar. Vamos ver se ele veio agora como inteiro. Agora sim, ó. Tá? Então esse aqui é um detalhe bem importante que às vezes a gente acaba esquecendo, né? E aí o que acontece? O nosso HTML ele não sabe diferenciar, né? O que é que a gente está inserindo. Então muitas vezes ele vai, como a gente não declarou essa variável aqui com um valor inteiro antes, ele vai achar que isso aqui é um texto, tá? Então, ou se coloca o mais aqui, ou a gente declara ela aqui antes, recebendo um valor inteiro, tá? Mas normalmente se coloca esse mais aqui e vai dar certo, tá? Sim. Uhum. Para eu fazer esse document.getID, também é ponto válido ou seria outra coisa? Chamar um nome, no caso. Também seria o ponto value, né? Eu vou fazer aqui, ó. Vou mudar, vamos fazer esse exemplo. Vamos colocar mais um label aqui para ele se tornar um texto. Ó, eu vou chamar um ID aqui, vamos colocar ID, chamar idade, nome, desculpa, idade já tem, chamando nome, aqui faltou fechar. Então, uma entrada de texto chamado nome, e aí aqui eu vou trazer ele. Então, o ID dele é nome.vel. Eu vou colocar um alert aqui para mostrar. Vamos atualizar. Aproveitar e perguntar também, eu conseguiria usar o mesmo alert, o nome e a idade? No mesmo alert, nome e idade? Sim. Eu já vou mostrar isso no exemplo da tabuada, como é que a gente concatena. Tá? Agora, quando a gente chamar a função, ó, ele vai mostrar o nome, né? E em seguida a idade. Mas que nem como você pediu ali, eu quero concatenar os dois. No JavaScript a gente coloca um mais quando a gente quer concatenar, né? Então,
eu poderia aqui construir, né? Depois nós vamos ter um exemplo bem legal. Poderia construir um alert de saída, assim como a gente faz no printf lá no C++, né? Misturando o texto, né? Misturando então o string, né, do nome aqui e valor, né? Então a gente poderia sim fazer a gente chama de concatenar, né? Aqui ele vai ficar. Deixa eu terminar isso aqui. Agora ele entrou no loop aqui. Vou colocar a idade 18 para ele não entrar no loop. Ó, ele concatena o texto que eu coloco no alert, mais o nome aqui que eu entrei como texto, mais um texto do alert, né? Mais o valor aqui, ó. Então eu posso sim fazer uma concatenação no alert. Eu vou mostrar também como jogar todo esse conteúdo aqui, em vez de usar um alert, vou mostrar como é que a gente joga tudo também pro próprio HTML, tá? Vou mostrar esse exemplo, vou mostrar o exemplo da tabuada, que ele é bem interessante nesse sentido. Deixa eu só perguntar primeiro. Se eu botar um /br, fica na linha de baixo? Aqui, O nome e a idade. o /br, sim. Ele Vou colocar o nome numa linha e a idade na outra. Sim, tu pode colocar um /br e jogar para o HTML, ele vai interpretar assim como uma quebra de linha. Ó, eu vou fazer esse exemplo aqui da tabuada. Então, deixa eu modificar esse próprio HTML aqui. Nós vamos entrar com um valor, vou trocar aqui para valor, um tipo number, vamos até 10, né? E vamos trocar aqui, em vez de idade, vai ser txt valor. E aí eu vou ter um botão, esse aqui sai fora. Vou ter o botão, quando clica, eu vou chamar de função tabuada. E vou chamar aqui calcular tabuada. O que acontece? Então, agora eu vou entrar com o valor também, vou chamar a minha função tabuada lá no JavaScript e vou acrescentar mais um elemento aqui, que é uma div. E aí, essa div vai receber do JavaScript o conteúdo, então, do resultado, tá? Então, eu vou ter que dar também um ID para ela, para mim poder identificar ela lá no JavaScript, tá? Só que eu vou deixar vazia, não vou escrever nada aqui, tá? Vou deixar vazia porque ela vai receber lá do JavaScript. Vamos ver como é que ficou aqui, vou atualizar. Então agora eu tenho que entrar com um valor abaixo de 10, né? Ele não me deixa passar de 10. E aí vamos modificar agora o script. Então a idade agora não é mais idade, nós vamos entrar com um valor. Agora o ID é txt valor. Então agora eu vou também tirar esse alert. E aí vamos usar um for, tá? Não vamos usar um while mais, vamos usar um for. Vamos supor que a gente quer
que o usuário entre com um valor via HTML e a gente mostre para ele a tabuada desse valor lá no HTML, né? Então, nós vamos chamar aqui uma nova variável txt, e aí aqui vem o que a Glaucia estava falando, que eu quero, por exemplo, concatenar o resultado e eu quero que fique formatado isso no HTML para nós. Então, eu vou colocar aqui, inclusive, um título. Lembram como é que eu defino o título? H2, tá? Aí eu vou colocar aqui, tabuada do. Agora eu vou concatenar em seguida aqui a minha variável valor, né? Então, o usuário vai digitar, sei lá, 5. Aqui no document.getElementById vai vir o número 5, vai ficar guardado na variável valor. E aí aqui eu estou definindo uma nova variável chamada txt, e aí eu estou enviando depois para aquela div, né, esse texto aqui. Então, eu defino via HTML, né, um título. Estou enviando esse conteúdo para o HTML, chama a variável valor, né, que foi o valor que o usuário entrou lá no input, type number aqui. Então, vem o valor e agora eu vou ter que fechar esse elemento aqui do título. Como é que eu fecho esse elemento? Então, barra H2. Então, assim, eu tenho o título, tabuada do valor que o usuário digitou. Agora, eu vou construir, então, a tabuada. Para construir a tabuada, eu vou usar o laço de repetição for. Vou inicializar uma variável i. Então, essa variável i vai iniciar em 1, né? Porque a tabuada a gente começa 1 vezes o número, né? 2 vezes o número, a gente não começa em 0, né? Não faz sentido. E vai até 10. Então, a condição vai ser i menor ou igual a 10. Como a gente quer que ele vá até 10, usamos o sinal de igual. E aí, i mais. Ok, então a cada vez que ele for calcular o valor, né, essa multiplicação ali do número, eu quero que ele concatene isso e mostre no HTML, né? Então a gente vai continuar com aquela variável txt aqui, né? E aí, para concatenar, a gente pode usar mais igual. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar tudo que eu tinha antes e vai somar, né? A gente diz sempre concatenar com o que eu vou escrever agora. Então, a cada repetição, ele vai ir concatenando isso. Aí, por exemplo, eu vou botar o BR. E aí, a cada repetição, então, ele vai acrescentar um BR que vai dar uma quebra de linha quando ele chegar no HTML. E aí eu vou concatenar o resultado aqui. Então, vamos supor que a gente fosse executar isso, tá? E fazer um teste de mesa. O que vai acontecer? O que ele faria quando a gente fosse apertar no botão calcular aqui, né, da tabuada. Então, agora eu esqueci aqui de mostrar, agora que eu vi, tabuada é o nome da nossa função. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para o HTML assim, H2, tabuada do, vamos supor que é o 5, né, que o usuário digitou.
ele vai jogar isso aqui para o HTML. Aí ele vai entrar no for. O que tem lá no for? BR barra, né? E o que a gente for botando. Então, quando isso aqui chegar no HTML, ele vai formatar, né? O HTML vai reconhecer que isso aqui é uma tag de HTML, e vai mostrar formatado, né? Então, na primeira repetição, ele vai colocar BR, daí vamos acrescentar aqui. Mais, aí eu vou colocar mais, aí eu quero o sinal de vezes, né? Mais o valor que estamos multiplicando, mais, daí um sinal de igual. Aí eu tenho o igual, né? O sinal de igual, aí eu tenho mais, né? Concatenar o i vezes o valor, que seria o resultado. Então, o que ele vai jogar lá no HTML? O BR. Então, na primeira iteração, tá? Na primeira repetição, ele vai jogar, então, o BR, aí o I, né? O I, então, é o 1 na primeira vez, depois vai vir vezes, depois vai vir um valor aqui, eu vou colocar aqui bem abaixo, aí vem o valor. Qual que é o valor? O valor é 5, daí ele concatenou igual, e daí vem o resultado aqui da multiplicação, que vai ser 1 vezes o valor, vai ser 5. Aí, na próxima iteração, ele vai acrescentar um novo BR, na próxima iteração, o I é 2, aí vem o vezes, aí vem o valor, aí ele concatenou 5, ou igual, então 2 vezes o valor, que é 5, 10. Na próxima, BR, 3, e assim ele vai fazer até 10. Quando isso aqui a gente jogar lá para aquela div, né, que vai receber o resultado, ele vai ter montado, né, lá no HTML, então, essa estrutura. Então, onde for BR, ele vai ser uma quebra de linha. Aqui onde for H2, vai ser um título, né? E se a gente acrescentasse, por exemplo, uma linha, né? Vamos supor que eu queria uma linha aqui embaixo, né? Poderia ter também uma linha, né? Então, agora me fugiu a linha, o comando da linha, mas poderia concatenar também aqui na sequência, né? Essa linha. Poderia também concatenar, construir uma tabela, né? Depois acho que tem um exercício ali para vocês construírem uma tabela, tá? Então só tem que lembrar que ele vai repetir, né, o que está aqui no laço, e aqui eu posso ir colocando então os elementos em HTML. Por fim, como que eu jogo no HTML isso aqui? Eu tenho que chamar lá o meu elemento que vai receber isso. Quem que é esse elemento? É uma div. É uma div que se chama resultado, né? Então, tem esse ID resultado. Então, como é que eu faço isso? Eu vou definir document.getElementById, né? Ou seja, eu estou chamando, eu quero o elemento com o ID
resultado lá do meu HTML. O que ele vai receber? Inner HTML, e eu quero que jogue para lá o que tem nessa variável txt. Certo? Conseguiram compreender o que eu construí aqui? Sim, você vai buscar a enviar da web, vai atualizar a tela, né? Isso, vamos ver agora se deu certo aqui, se não esqueci de nada. Vou colocar aqui os 5, né, que era o que eu estava testando. Olha só. Então, o que é o H2 lá é um título, né? Ó, então, ele printou isso aqui para mim lá no HTML. Cada BR virou uma quebra de linha, né? E depois eu tenho todas as outras coisas, né? O I, que é a iteração, o valor e os resultados, tá? Então, para mim jogar para o HTML, eu uso também então esse document.getElementById, tá? A diferença é que eu vou ter um ponto inner HTML para que isso então receba no HTML a variável que eu estava trabalhando. Mais alguma dúvida? Então, pessoal, agora tem aqui na sequência dos slides, né? Aqui eu mostrei esse exemplo, né? Na sequência aqui dos slides tem um desafio, né? Que é então modificar esse exemplo aqui que eu dei para vocês e colocar 2 valores, tá? Então concatenar aqui não só a tabuada de um número, mas de 2 números, tá? Então vocês vão construir esse exemplo agora, esse novo exercício. Pode usar então esse que eu construí aqui como base, tá? E aí vocês aproveitem o tempo restante aí para construir isso, que eu vou ajudando vocês, tá?